Fala, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos revisar um pouquinho sobre o sentido das palavras. E nós vamos começar sobre uma classe gramatical que é muito importante dentro da língua portuguesa, que são os substantivos. O substantivo é uma palavra que nomeia tudo que está ao nosso redor, porque o ser humano ele tem necessidade de nomear o que está ao seu lado, os seres, os objetos, os sentimentos. E para isso, os substantivos eles foram classificados da seguinte forma. Vamos acompanhar? Para início, substantivo é a palavra que define, que designa, que nomeia seres da forma geral. E eles foram classificados da seguinte forma: próprio, comum, coletivo, concreto e abstrato. Vamos acompanhar? Substantivo próprio é aquele que nomeia um único ser. E esse substantivo ele é escrito com letra maiúscula. Então pode ser o nome de pessoa, pode ser o nome de estado, pode ser o nome de país, certo? Ou, por exemplo, nome de pessoa: Amanda. Nome de cidade: Palmas. Nome de estado: Tocantins. Certo? Letra maiúscula para substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que nomeia qualquer indivíduo, certo? Qualquer coisa. Cadeira, mesa, borracha, lápis, mochila. Tranquilo? Já nesse sentido aqui, se difere do substantivo próprio porque nós podemos utilizar letras minúsculas para iniciar a palavra, ok? Cadeira, mesa, lápis. Tranquilo? Ainda sobre os sentidos das palavras, se falando sobre os substantivos, nós temos o substantivo coletivo. Aqui nós precisamos tomar cuidado que, embora a palavra esteja no singular, ela vai nomear vários seres. Como, por exemplo, enxame é o coletivo de abelha. Nós sabemos que nós temos diversas espécies de abelha, mas para não designar cada uma individualmente, tem um substantivo coletivo para ela, que é enxame, abelha. Outro exemplo que nós podemos utilizar: biblioteca de livros. Para não designarmos cada categoria de livros, romance, drama, terror, humor, nós temos um coletivo para esse substantivo. Biblioteca de livros. Percebam mais uma vez: embora o substantivo esteja no singular, ele vai designar vários seres da mesma categoria, ok? Continuando, substantivo concreto é o substantivo que nomeia a palavra independentemente da sua existência. Ou seja, cadeira. A cadeira ela não vai precisar do João para ela poder existir, certo? Então ela vai existir independente de outro ser. Cadeira. A mesa. São substantivos, são seres que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode sentir. Ok? Tá bem? Substantivo concreto é aquele que existe independentemente de outro ser. Ele não vai precisar de outro ser para poder existir, tá? É aquele que a gente pode tocar, sentir, palpar, tá? Diferente do substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele nomeia ações ou qualidades de um ser. E esse substantivo, ele vai precisar de um indivíduo para ele poder existir. Porque o amor, por exemplo, ele é um sentimento. Então ele precisa de um ser para
a beleza, o carinho, certo? São substantivos que nomeiam qualidades de um ser, certo? Beleza, amor. Uma curiosidade interessante há algum tempo atrás, fadas e gnomos, elas entravam dentro de substantivos abstratos, porque como eles não existem, a gente não pode tocar nem sentir, eles entravam nessa categoria de substantivo abstrato. Só que ele vai entrar dentro dos substantivos concretos, porque as fadas, por exemplo, a gente sabe que não existe, a gente sabe que não dá para tocá-las, no entanto, a gente consegue visualizá-las. Por quê? Por causa das histórias, dos desenhos, tá? Então a gente consegue visualizar. Se eu pedir para você, desenhe uma fada, desenhe uma bruxa, você vai conseguir fazer. Então ela entra dentro da categoria substantivo concreto, ok? Continuando. Os substantivos, eles se flexionam em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Então nós podemos colocar aqui menino, menina. Número, plural e singular. Menino, meninas. E grau, aumentativo e diminutivo. Então nós podemos colocar menininho, meninão. Tranquilo? Então nós temos 3 flexões para os substantivos. Ele flexiona-se em grau, número e gênero. Ok? Além dessas categorias, além das flexões que o substantivo possui, ele também pode ser primitivo e derivado. O que vem a ser primitivo e derivado? Os primitivos são aqueles que não surgiram de outras palavras. Tá? É como se fosse a matéria-prima para designar outros substantivos. Por exemplo, um substantivo primitivo, pedra, flor, são substantivos que não derivaram de outras palavras, ou seja, não surgiram de outras palavras. Ao contrário, os substantivos derivados são aqueles que vieram de outras palavras, que surgiram de outras palavras. É como se pegássemos uma receita pronta ali e a gente fizesse do nosso jeito, criasse uma nova receita a partir da receita principal. Então, qual é o exemplo que nós poderíamos colocar para os substantivos derivados? Vamos pegar o substantivo primitivo e fazer um derivado? Derivado de pedra, pedreira, pedraria. Um derivado de flor, florista. Viram a diferença? Primitivo, aquele que não deriva de palavra nenhuma, e derivados, aqueles que vêm de outras palavras. Além das classificações, da flexão, dos primitivos e derivados, nós temos alguns substantivos com os nomes um pouquinho diferenciados. Tá? A gente vai ver a diferença agora. Substantivo comum de 2 gêneros. São aqueles substantivos que designam tanto o ser masculino quanto o ser feminino. O que vai diferenciar? Aí, o artigo que vai ser colocado antes do substantivo, tá? Antes, na frente do substantivo. É a mesma palavra, mas nós vamos diferenciá-la pelo artigo que vem antes. Por exemplo, o substantivo pianista. Para designar se é pianista masculino ou se é pianista feminino, nós vamos colocar o artigo antes da palavra. O pianista masculino e a pianista feminino. Ok? Percebam aqui, substantivo comum de 2 gêneros, vamos diferenciar pelo artigo antes do substantivo. Substantivo
Substantivo epiceno. Também uma única forma para designar masculino e feminino. Nesse caso aqui, ele é mais utilizado para animais. Então, como é que a gente vai diferenciar? Pela qualidade, pelo sexo, que nós vamos diferenciar depois do substantivo. No comum de dois gêneros, a gente vai diferenciar pelo artigo antes do substantivo. No epiceno, nós vamos diferenciar com a palavra depois do substantivo. Por exemplo, jacaré. Jacaré macho, jacaré fêmea. Estamos designando e diferenciando macho de fêmea. Ok? Jacaré macho, jacaré fêmea. A mesma palavra, o mesmo substantivo, uma única forma. Substantivo sobrecomum. É aquele substantivo que nós utilizamos para designar um único ser. É uma única forma. Ele não tem a palavra macho para designar se é masculino ou o artigo para designar se é masculino ou feminino. Certo? Por exemplo, a criança. Pode ser tanto a criança do sexo feminino quanto a criança do sexo masculino. Não tem como a gente colocar um artigo ou para designar se ela seja masculina. Tá? Vai ser sempre a mesma palavra para designar os dois gêneros, masculino e feminino. Para finalizar toda essa sequência de substantivos, nós temos os substantivos heterônimos. Esse substantivo aqui, ele possui formas diferentes para designar masculino e feminino, certo? Tem nomes categóricos para cada uma delas. Então, por exemplo, boi e vaca. Masculino, boi, feminino, vaca. Bode e cabra. Masculino, bode, o feminino, cabra. Perceberam a diferença? Tá? Recapitulando. Substantivo é a palavra que designa todos os seres, que nomeia todos os seres. Classifica-se em próprio, comum, coletivo, concreto e abstrato. Flexionam-se em gênero, número e grau. Podem ser primitivos e derivados. Podem ser comum de dois gêneros, epiceno, sobrecomum e heterônimos. Valeu, galera! Bom estudo para vocês e até a próxima aula!